O Apache solitário abriga uma mãe e seus filhos escravos na tempestade, revelando um segredo. O céu em dezembro de 1897 se rasgava num espetáculo horrendo, uma fúria selvagem que não dava trégua. Ventos monstruosos açoitavam as árvores, e a chuva caía em cascatas como lâminas afiadas cortando a carne mole da noite. Era como se o próprio inferno tivesse descido sobre a pequena cidade esquecida. No meio desse caos, uma mulher caminhava sozinha, Helena, com os olhos endurecidos pela dor do abandono e o corpo cansado pela luta diária. Ao lado dela, 3 crianças pequenas. Pedro, o mais velho, segurava firme a mão da mãe. Clara tremia abraçada ao pescoço dela. João, o menor, soluçava silencioso, buscando calor. Helena recusava-se a olhar para trás, para o vulto sombrio de Francisco, seu marido cruel e autoritário, que não tardaria a perseguir aqueles filhos, que insistia em chamar de escravos do destino. Sozinha contra a tempestade e contra o mundo, ela queria apenas um abrigo. O chamado da cidade o descartara, o chamava de selvagem, Apache, como sussurravam os moradores com desprezo. Miguel vivia à margem, um homem esquecido pelas leis e pela piedade, mas com uma força silenciosa que ecoava nas mãos calejadas e no andar firme. Helena hesitou. O medo queimava em seu peito, um nó cego que a paralisava. Quem era aquele homem? Por que estendia a mão na tempestade mais cruel que jamais vira? Ao tentar seguir para a vila, o vento traiçoeiro quase a derrubou no chão enlameado. Como numa pressa da natureza, enfim ela entregou-se àquele estranho, e seus passos a guiaram até uma cabana improvisada, escondida entre galhos grossos e sob um céu enegrecido. Lá dentro, o cheiro de musgo, madeira molhada e fumaça quente trouxe um raro alívio. As crianças triunfaram num sorriso tímido, a primeira fagulha de alegria em dias sombrios. O fogo crepitava, uma chama tímida em meio ao vendaval nervoso que se agitava na noite. Miguel falava pouco, suas palavras eram curtas, mas o olhar brilhava com algo mais profundo, uma promessa muda de proteção. Mas não tardou a sombra de Francisco a cruzar aquele abrigo. Um homem vestido com a arrogância do poder e a certeza da lei, disposto a arrancar dos braços de Helena o pouco que ela tinha. O silêncio da cabana tornou-se grave. O medo voltou a apertar a garganta. A respiração falhava, mãos tremiam indefesas. E em meio a essa luta veio o nome de Dr. Silveira, o advogado da cidade, um homem de passado ambíguo e intenções misteriosas, prometendo auxílio à mãe que enfrentava batalhas invisíveis. Porém, com ele vieram segredos enterrados como minas, ameaças veladas que podiam explodir, destruir aquele frágil elo de esperança entre a mãe e Miguel. O que ocultava aquele Apache solitário? Qual história escondia por trás do olhar feroz e das mãos que nada pediam além de acolhimento? E mais urgente, até onde Helena poderia confiar quando o passado de Francisco se aproximava rastejando, destinado a tirar tudo o que ela buscava manter? Enquanto a tempestade externa urrava, uma inquietação ainda maior crescia no silêncio. No coração daquela mulher marcada, uma luta entre manter o novo amor e enfrentar os fantasmas do velho mundo. E então, na praça, sob a chuva pesada e o olhar distante das poucas testemunhas que a vida ainda permitia, surgiu um encontro inesperado. Um olhar cruzado, um rosto do passado talvez, que poderia virar tudo do avesso, invertendo os destinos. A história estava só começando, e nenhum deles sabia ainda qual moveu a peça final do destino. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem dessa. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tempestade rugia como um animal ferido, perdendo-se na raiva indomável da natureza, o coração de Helena pulsava em descompasso. A cabana, aquele refúgio temporário, parecia agora um abrigo instável, como se o próprio céu estivesse pronto para desabar sobre eles. Miguel, de olhar firme, observava a expressão de medo que se formava no rosto de Helena, ciente de que o passado se aproximava, como uma sombra procurando por luz. Foi então que a porta de madeira rangente se abriu com um estalo cortante. A figura de Francisco apareceu, imponente e ameaçadora, como um demônio ressurgido das trevas. Seus olhos, cheios de raiva, rapidamente varreram o espaço, até pousar sobre os filhos de Helena. Ela sentiu o peito apertar, o ar tornava-se escasso, e uma onda de desespero tomou conta dela. Francisco, com a voz saturada de desdém, falou: "Pensei que pudesse escapar de mim, sua vagabunda. Não sou apenas um marido, sou o dono de tudo que você é." O eco de suas palavras pairava no ar, uma sentença cruel que pouco a pouco se instalava na mente de Helena. Os olhos de Miguel se acenderam com uma chama de proteção, mas antes que pudesse se mover, algo ainda mais insidioso surgiu. Na fração de segundos que se seguiram, um chiado enigmático cortou o silêncio, seguido de um rugido distante. Um clarão iluminou a cabana, e o vôo angustiante de uma ave ressoou, como se anunciando o caos. Então, a tempestade que o cercava pareceu se agitar ainda mais. A água que entrava pela porta se transforma. Miguel impulsivamente saltou em direção a Francisco, mas o vento era um adversário em si, fazendo com que qualquer movimento parecesse em câmera lenta. O que se seguiu foi um confronto inesperado, como se as forças da natureza se unissem contra eles. E tudo aconteceu em um instante. Um grito, um brilho, um estrondo. O corpo de Miguel voou contra a parede, a força do impacto fazendo com que objetos dispostos à beira da lareira caíssem, estilhaçando-se no chão. Helena gritou, uma onda de pânico invadindo seu ser. Quando o rugido passou e o vento se calou, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Francisco, atordoado por um segredo que nunca deveria ter sido revelado, olhou fixamente para Miguel, que permanecia caído, uma expressão de dor em seu rosto. E então, como um eco distante que rompe da escuridão, Francisco balbuciou: "Como é possível? Você não pode ser ele." A revelação pairou no ar como um veneno que lentamente se espalha. Os olhos de Miguel se iluminaram. "Eu sou o que você nunca acreditou que pudesse ser." Sua voz era firme, mas o desespero em seu olhar denunciava um passado que estava prestes a estourar como um balão sob pressão. Helena não conseguia compreender o que estava acontecendo. Quem era Miguel realmente? A tempestade lá fora parecia um reflexo de sua própria confusão interna. Ela, que sempre lutara entre o amor e o medo, agora se via no centro de uma tempestade emocional, onde os próprios homens que a cercavam estavam interligados por um mistério sombrio. As crianças, assustadas, observavam, sem entender o que gerava aquela tensão tão palpável. O passado de Francisco e a verdadeira identidade de Miguel poderiam destruir todos eles, à medida que o silêncio se tornava palpável. O que antes era um abrigo se transformava em um campo de batalha emocional, carregado com segredos e promessas não ditas. Helena, entre lágrimas e tremores, apenas sussurrou: "Quem é você realmente, Miguel?" E no momento em que a tempestade rugia lá fora, a resposta a essa pergunta poderia mudar tudo. O futuro deles dependia daquela revelação, cuja gravidade poderia intensificar tanto a esperança quanto o desespero. Enquanto a chuvada insistia em açoitar a cabana, tanto o mundo externo quanto o interno de Helena pareciam girar em um frenesi, deixando apenas uma pergunta encoberta. Miguel, ainda caído, olhou nos olhos de Francisco, um relâmpago de reconhecimento cruzando seu semblante. O silêncio denso e incômodo
era quebrado apenas pelo som da chuva torrencial batendo no telhado, uma sinfonia de caos que espelhava as emoções desenfreadas ali presentes. "Então você é o que eu temia", Francisco exclamou, sua voz se elevando, misturada à cólera e ao medo. "Você não pode estar vivo, ou não pode voltar agora." A revelação chacoalhou a estrutura de suas palavras, um eco distante de um passado que ele desejava esquecer. O olhar de Miguel se endureceu, um brilho feroz iluminando seu rosto. "Não sou um apátrida, Francisco. Sou você, só que consegui escapar de suas garras." Helena paralisou, o corpo envolto em um torvelinho de emoções. O que era esse jogo de sombras que se desenrolava diante dela? Anos de dor e sofrimento se enredavam, formando um emaranhado de segredos que pareciam querer consumir a todos. O passado de Miguel, que antes era um mistério a ser desvendado, agora se tornava uma arma. "O que você quer dizer com isso?" Helena se adiantou, e o desespero na sua voz era palpável, como se a tempestade ao redor buscasse tragá-los. Miguel se levantou lentamente, as dores de seu corpo parecendo insignificantes diante da necessidade de verdades que precisavam vir à tona. "Você não sabe quem é o verdadeiro dono deste lugar, Helena. A história que Francisco conta é uma mentira bem elaborada. Eu sou e sempre fui parte da sua vida. Um irmão desolado, um filho esquecido." Os olhos de Francisco brilharam com raiva e medo, um homem sendo desmantelado por sua própria sombra. "Cale-se! Você não pode dizer isso! Você estava morto! Você se foi!" Ele avançou em um movimento abrupto, e seus olhos refletiam um desespero ameaçador. Mas uma luz repentina fez todos pararem. Um clarão ofuscante adentrou a cabana através da janela quebrada. O som ensurdecedor do trovão parecia reverberar no corpo de todos, intensificando a tensão da cena. Seguindo o flash, uma figura emergiu do escuro. Era uma mulher, com um vestido encharcado, os cabelos desgrenhados e um olhar penetrante, suor e chuva misturados em seu rosto. "Helena! Miguel!" Era Maria, uma amiga antiga de Helena, que viera em busca de socorro. Mas ao entrar e perceber a cena caótica, sua expressão se transformou em pânico. "O que está acontecendo aqui?" Uma brisa fria atravessou a cabana, como se o próprio universo estivesse se revirando diante da revelação. Maria olhou para Francisco e Miguel. Agora, aliados, mas divididos por um abismo de coisas não ditas. E antes que pudesse digerir a complexidade do que via, ela deslizou e caiu, puxando um papel amarrotado de seu vestido. Isso é importante," ela balbuciou, entregando o papel trêmulo a Helena. A tensão aumentou enquanto Helena o desdobrava. O olhar dela se ampliou em choque. O que estava escrito era um testamento antigo, selando uma herança, um segredo que os ligava a todos de uma maneira que pareciam inconcebíveis. E enquanto a tempestade expelia seus últimos ecos, o impacto da descoberta varreu a sala. Helena sentiu o chão sob seus pés ruir, seu passado colidindo com o presente de maneira brutal e inefável. Estaria ela diante da verdade que poderia libertá-los ou da destruição total que poderia acabar com tudo? A cabana tremeu com mais um estrondo. O futuro se tornara uma miragem, e cada um dos 4 personagens se questionava o que realmente sabiam a respeito dos outros. E em meio a essa confusão, um novo mistério se despertava, até onde se estenderiam os vínculos de sangue e culpa que uniam aqueles que pensavam conhecer a própria história. A cabana tremeu com mais um estrondo, como se o próprio céu quisesse se unir à tempestade de sentimentos insurgentes. Helena, com o papel amassado entre as mãos encharcadas, pode sentir o peso da história pulsando. Maria, com um olhar fixo em Francisco e Miguel, gritou: "Vocês não podem estar falando sério." A perturbação na voz dela era um eco do desespero que dominava o ambiente.
O papel deslizou como um fantasma, deixando um rastro de confusão. Por favor, calma, implorou Helena, mas a tensão a envolveu com garras afiadas. Francisco, agora descomposto diante de sua sombra mais sombria, parecia um homem prestes a desmoronar. O medo dançava em seus olhos. Uma tempestade dentro dele rivalizava com o cataclismo que se desenrolava lá fora. Esse testamento, quem é você, verdadeiramente? Helena perguntou, a dúvida tornando-se uma lâmina em seu coração. A resposta estava tão perto, mas a névoa da incerteza obscurecia o caminho. O olhar de Miguel era de dor, mas também de resoluta determinação. Você não entende, Helena. A verdade traz à tona mais do que você imagina. E antes que algo mais fosse dito, um ruído ensurdecedor chegou como um trovão. Não do céu, mas de dentro da cabana. Um estrondo ensurdecedor fez a porta explodir em estilhaços, e uma figura encapuzada se lançou nas sombras, trazendo consigo um redemoinho de escuridão e uma energia aterradora. Chegou a hora, Francisco. O que você escondeu está prestes a ser revelado. A voz da figura ressoou, carregada de uma autoridade palpável, cortando a tensão como um punhal afiado. Helena recuou, o corpo tremendo, enquanto os três homens encaravam a intrusa com incredulidade e raiva. Rita! Francisco gritou, a palavra saindo como um sussurro cruel. A sabedoria e a ferocidade e camaradagem de um passado brutal uniam-se na figura feminina que agora os desafiava. Helena, atônita, não sabia se as pernas a sustentariam. Você trouxe isso para nós? Disse ela, o medo ecoando. Não só isso, mas também a verdade, que você tanto temeu. Rita avançou, seu olhar penetrante fixo em Miguel, como se pudesse desenterrar os segredos enterrados em seu ser. Você deve saber, Miguel. O que está envolvido nesta história vai muito além da sua imaginação. No instante em que as palavras dela atravessaram o espaço, um clarão ofuscante iluminou a cabana uma vez mais. Miguel pôde sentir que a tempestade lá fora não era a única que rugia. O impacto das revelações estava apenas começando. Os olhos de Francisco brilharam como se uma lembrança perdida tivesse se reanimado em sua mente. A tensão cresceu, brotando como uma planta tenaz, uma herança que se reavivava. E então aconteceu. Rita deixou cair um enorme baú de madeira, os estojos rangendo em protesto. Dentro disso está o que você teme, a verdade que pode destruir você, Francisco. Os registros, os segredos, tudo o que você fez. A atmosfera gelou, o ar pesou e a adrenalina encheu os pulmões de Helena. Francisco, agora pálido como um espectro, hesitou. Um golpe mortal, um abalo que poderia revirar todas as certezas que ele havia construído. Não faça isso, ele gritou, sua voz uma nota de desespero. Você não sabe o que está fazendo. As crianças, escondidas atrás de Helena, olhavam com olhos grandes e assustados, absorvendo a tempestade jurídica e emocional à frente deles. Para onde essa revelação os levaria? A natureza parecia quase responder, com um relâmpago cortando o céu e iluminando a cena de maneira dramática. Maria se adiantou, tirando o papel amassado das mãos de Helena, um brilho determinado em seu olhar. Todos nós precisamos saber que segredos você esconde, Francisco. O desafio era claro e incisivo, e no fundo da realidade confusa, a coragem florescia. Diante daquele baú, agora o centro de todos os olhares, cada respiração se tornava rápida e frenética. Até onde aqueles laços de sangue e traição se estendiam? Miguel, à beira do precipício emocional, olhou para Helena, esperando que ela visse o que estava em jogo. O futuro agora era uma ferida aberta. E todo o sentido que haviam encontrado estava prestes a ser desmantelado diante deles. Uma última batida de relâmpago ecoou, e Helena, com o coração pulsando, perguntou em um sussurro: que verdades estão escondidas ali? O mundo parecia girar. Eles estavam à beira do desconhecido, e a única certeza que tinham era de que a tempestade ainda estava para chegar.
A cabana tremeu com mais um estrondo, como se o próprio céu tentasse se unir à tempestade de sentimentos insurgentes. Helena, com o papel amassado entre as mãos encharcadas, sentiu o peso da história. Maria, com um olhar fixo em Francisco e Miguel, gritou: "Vocês não podem estar falando sério!" O desespero na voz dela era um eco do sufocante ambiente. O papel deslizou como um fantasma, deixando um rastro de confusão. "Por favor, calma!" implorou Helena, mas a tensão a envolveu com garras afiadas. Francisco, agora descomposto, parecia um homem à beira de um colapso emocional. O brilho de seu olhar denunciava um turbilhão interno, uma tempestade própria e aterradora. "Esse testamento, quem é você verdadeiramente?" Helena perguntou, a dúvida tornando-se uma lâmina crua em seu peito. A resposta estava tão perto, mas a névoa da incerteza obscurecia a clareza dos fatos. O olhar de Miguel se tornava cada vez mais sombrio, uma dor silenciosa marcando suas feições. "Você não entende, Helena. A verdade traz à tona mais do que você imagina." Antes que qualquer um pudesse articular outra palavra, um rugido ensurdecedor irrompeu com força avassaladora. A porta estourou em estilhaços. Uma figura encapuzada irrompeu nas sombras, trazendo consigo um redemoinho de escuridão e uma energia aterradora. "Chegou a hora, Francisco. O que você escondeu está prestes a ser revelado." A voz da figura reverberou, carregada de autoridade a amedrontar até os mais destemidos. Helena recuou, o corpo tremendo, enquanto todos os olhares passavam por Francisco, cada um olhando para ele com incredulidade e raiva. "Rita!" Francisco exclamou, um sussurro entre os dentes, sua face se desfigurando sob o peso do reconhecimento. O olhar da mulher era como um farol cortando a escuridão. Ela avançou, detendo-se diante de Miguel, os olhos fixos com ferocidade. "Você deve saber, Miguel. A verdade vai além do que é contado." Com um movimento brusco, ela retirou um pequeno objeto da capa, revelando um colar de pendente que brilhava com uma intensidade quase mística. "Isto era de sua mãe", disse ela, direcionando suas palavras para Miguel. "Ela confiou em mim para que eu o protegesse." Um silêncio sepulcral pairou, e o olhar de Miguel se encandeceu de surpresa. "Minha mãe? Como você?" Venegadamente, Rita não lhe deu tempo de questionar. "Você não sabe a verdade sobre quem você realmente é. As peças desse quebra-cabeça, Miguel, estão interligadas com mais do que você pode imaginar." A cabana tornou-se um campo de batalha emocional, e a tensão estava prestes a explodir. "O que você quer dizer com isso?" gritou Francisco, a raiva misturada à tragédia. "Minha mãe morreu há anos. Não há mais nada." Nesse momento, a figura da mulher parecia maior do que a tempestade que rugia lá fora. "E se eu disser que sua mãe não está morta? Que ela foi forçada a se esconder, destinada a proteger você e todos nós de um passado que Francisco nunca quis que viesse à tona?" As palavras de Rita cortaram como lâminas, atravessando o coração de Helena e de todos os presentes. Um rumor se alastrou, como se a própria terra estivesse a tremer sob o peso da revelação. Francisco, agora pálido, vacilou como se tivesse levado um golpe certeiro. "Isso é mentira! Você está mentindo!" Holofotes de choque se ergueram nas faces de Miguel e Helena. E enquanto as crianças aterrorizadas olhavam de um para o outro, a verdade estava se imprimindo na mente deles, alimentando a necessidade de saber mais. O silêncio se espraiou, inundando a cabana enquanto cada um deles atempadamente digestava a gravidade da situação. Mas antes que qualquer reação pudesse ser proferida, um estrondo estonteante rompeu pela porta, revelando uma nova tempestade, não de chuva, mas de uma verdade que poderia devastar tudo. A figura de outra mulher, mais velha e vestida de forma gélida, se apresentou à vista, o queixo erguido como se carregasse o peso do mundo. "Eu sou a mãe que você acreditou que havia perdido, Miguel. Confiei minha vida a Rita, e ela desempenhou seu papel como guardiã." As crianças se encolheram perplexas. Parte da história que toda a vida lhes contaram estava prestes a desmoronar. O que aconteceria agora?
O que mais estava escondido? Helena sentiu um frio na espinha. A tempestade ainda não havia acabado. Na verdade, estava apenas começando. A tempestade rugia, a luz flaxante dos relâmpagos cortava a escuridão. E dentro da cabana, um silêncio aterrador se instalou após a revelação avassaladora de Rita. Os corações pulsavam rápido, como se a natureza ao redor lançasse sinais de um poder que se fazia notar. Miguel, perplexo, olhou para a mulher que se dizia sua mãe, as palavras dela ecoando em sua mente como um trovão distante. Morta? Se escondida? Não, isso não pode ser. Francisco, com a face pálida como um cadáver, estava à beira do desespero. Seus olhos se arregalaram e voltava entre os presentes, procurando por uma saída, um reduto de sua bravura que parecia sumir na tempestade crescente. Ela se foi, eu vi ela morrer. Rita deu um passo à frente, os olhos fixos e penetrantes. Você mentiu, Francisco. Nunca deixei que soubessem a verdade. E Miguel, você é o último a saber, mas não o último a ficar sob o teu domínio. Helena, aturdida, mal podia processar tudo aquilo. O que era verdade? As palavras daquela mulher, as memórias de Miguel, tudo parecia um caleidoscópio de realidades que mudavam em um piscar de olhos. Você não tem ideia do que está fazendo. Francisco explodiu, as mãos tremendo, furiosas. Parecia uma fera encurralada. A fúria refletia não só em seu rosto, mas na profundidade de sua alma. E neste momento obscuro, a atmosfera energética e tensa foi despedaçada por um grito agudo que cortou a volta. As crianças, assustadas, olharam para a porta. João, o menor, pressionou o rosto contra o frio da madeira, como se tentasse espiar. E foi então que tudo mudou. A porta foi violentamente estonteada, e uma figura alta e encapuzada adentrou, trazendo um raio de luz, não da tempestade, mas de seu próprio manto. Basta! A voz era feminina, mas carregada da determinação que muitos homens não portavam. Cheguei na hora certa ou na hora errada. Depende de quem pergunte. Quem era aquela mulher? O choque nas expressões gerou murmúrios. Francisco, agora com o rosto em choque, conhecia aquela voz. Luísa, ele sussurrou, a incredulidade misturada com terror. Sim, sou eu, a mulher que você abandonou, a mulher que você deixou para morrer nas mãos do passado que você construiu. Luísa, agora desfeita, reclamou, enquanto a tempestade fora da cabana seguia como um demônio a gritar. Miguel olhou para Luísa e então para Rita, e se viu no centro de um turbilhão de segredos e mentiras. O que está acontecendo? Como vocês estão todas interligadas? Quem sou eu realmente? Ele gritou. A voz embargada, mal contendo o desespero. Luísa avançou, tirando o capuz. Com uma beleza que contrastava com a desilusão em seu olhar, ela se virou, segurando algo em suas mãos trêmulas. Um pingente de pérola que brilhava mesmo na penumbra da cabana. Era um símbolo familiar, um amuleto que Miguel conhecia, mas não sabia de onde. Isto foi te deixado quando criança, Miguel. A herança que você pertence, o legado que ligava tudo isso e a verdade que nunca foi revelada. Um grito ecoou pela tempestade. Talvez das próprias almas deles. Helena ficou paralisada, vendo a cena se desenrolar. O peso do passado agora recaía sobre ela como uma avalanche prestes a despencar. Não pode, Francisco murmurou, quase sem fôlego. O eco de sua voz quebrou a tensão. Isso não pode estar acontecendo. Ela não pode estar viva. A fúria que emanava de Francisco explodiu numa onda de energia, como um trovão que se desatou. Em um movimento inesperado, ele agarrou o braço de Luísa, seus olhos cheios de algo que poderia ser chamado de medo ou de fúria. Se você não se calar, será o fim para você e para todos que você ama. Os olhos de Miguel brilharam com uma luz repentina, revelando uma nova determinação. Talvez o fim seja o que você merece, Francisco. Não posso mais ficar à sombra das suas mentiras. O tom de Miguel era destemido,
os olhos incendiando com emoções que queimavam como carvão. E nesse momento, as emoções estavam a ferver e a tempestade explodia lá fora como uma orquestra ensandecida. No entanto, Luísa revelou um sorriso triste, e a cena parou, suspensa no tempo. O olhar dela se fixou no colar nas mãos de Miguel. Se você quer se libertar, Miguel, a verdade deve ser desenterrada, e o que está escondido dentro do baú deve ser revelado. Helena sentiu um frio na espinha, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. O baú, o que mais poderia estar escondido ali? Os ventos uivavam com força, e as vozes se misturavam numa cacofonia de emoções desenfreadas. Ela respirou fundo, determinada. Precisamos abrir esse baú. Precisamos descobrir a verdade para todos nós. E enquanto a tempestade fazia a terra tremer sob seus pés, todos os olhos se voltaram para aquele objeto, agora cercado pela escuridão da incerteza. O futuro parecia um abismo, e o que estava ali dentro poderia salvar ou destruir cada um deles. Mas um grito ensurdecedor irrompeu, seguido do som de algo quebrando. A porta se abriu novamente, e algo ou alguém se lançou na sala, mudando o destino deles para sempre. O que seria? A tela do destino continuava a ser pintada com as cores da incerteza, e cada um deles sentia que o mais surpreendente ainda estava por vir. Enquanto a tempestade fazia a terra tremer sob seus pés, a atmosfera na cabana tornava-se um redemoinho de emoções desenfreadas, mudando o destino deles para sempre. O que seria? A tela do destino continuava a ser pintada com as cores da incerteza, e cada um deles sentia que o mais surpreendente ainda estava por vir. Enquanto a tempestade fazia a terra tremer sob seus pés, os olhares se voltaram para o baú enigmático, agora cercado pela intensidade do momento. Luísa, a mãe que muitos acreditavam perdida, encarava cada um dos presentes, seus olhos ardendo com uma mistura de determinação e urgência. Se anseiam por liberdade, então devem enfrentar o seu próprio passado, disse ela, seu tom poderoso clamando por respeito, e suas palavras reverberaram como trovão. Mas no instante em que o clima se intensificava, um estalo estrondoso irrompeu da entrada da cabana. Era como se o céu, repleto de raiva, decidisse intervir naquelas vidas entrelaçadas. A porta em seus gonzos precários explodiu, e a figura ameaçadora que se destacou no limiar rompeu a tensão já insuportável. "Chega!" bradou uma voz estrombosa. A nova presença era um homem, alto e imponente, com um olhar agressivo que parecia absorver o próprio relâmpago. Os cabelos desgrenhados e a pele marcada contavam histórias de um passado turbulento. "Eu estou aqui para acabar com isso", disse ele, seus olhos ansiando por luta. Os presentes trocaram olhares, um pânico crescendo em seus espíritos. "Quem é você?" perguntou Miguel, sua voz cortante como lâmina. O homem avançou, e a tempestade lá fora parecia se aquietar em resposta ao seu desafio. "Eu sou o verdadeiro pai de Miguel." A revelação ressoou como um eco retumbante, e a cabana, anteriormente um abrigo frágil, virou-se em um campo de batalha da verdade. A confusão estourou. Francisco, que acreditava ter fechado seu círculo de controle, agora viu seu universo desmoronar. Olhou para Luísa, choque estampado no rosto. "Você não pode estar falando sério. Isso é impossível." Mas a forma como o homem encarou Luísa, com entendimento e íntima conexão, fez a verdade parecer palpável. "Eu sou Antônio, e vim para reivindicar o que é meu por direito", disse o homem. Sua voz firme, como um aço moldado no calor do fogo. O gelo dos corações à sua volta começou a derreter com a ideia insistente de uma nova verdade. "E Miguel, a herança que você pensou ter perdido é muito mais complexa do que você imagina." Os olhos de Miguel brilharam com consternação e espanto. "Tudo isso? Todas essas mentiras?" balbuciou, a mente girando com as dimensões do que estava descobrindo. O peso da revelação navegou por ele como relâmpagos cruzando o céu. Você é meu pai?"
A dúvida se misturava à incredulidade. Sim, e mais importante, você carrega o legado de uma linhagem que Francisco tentou apagar, continuou Antônio, seu olhar penetrante fixo no homem que se via amedrontado. A tempestade lá fora rugia com uma força renovada, como se o próprio universo estivesse carregado de raiva. O que viria a seguir? Luísa, agora em pé, enfrentou Francisco, que observava a cena se desenrolar em um terror gélido. Agora você verá o quão profunda é a trama que teceu. O que você fez não pode permanecer impune. A tensão impôs um silêncio pesado, como se a própria natureza estivesse retendo a respiração. Mas a elevação emocional era interrompida por um estado de confusão crescente, quando Maria, que havia permanecido silenciosa até então, gritou: "Basta! Podemos voltar para o que está escondido?" Todos viraram para ela, e o pânico na sua voz estava claro como um sinal de alerta. Este é um momento crucial, mas não podemos ignorar a verdade que nos uniu a todos nós. A pressão aumentava, e o baú, como se soubesse do que estava prestes a ser revelado, parecia pulsar com um ardor místico. Como um eco do passado, o próprio futuro deles dependia da chave que estava ao alcance. "Vamos abrir!" Helena finalmente clamou, sua voz decidida ecoando no interior da cabana. Mas antes que qualquer um pudesse dar um passo, um grito agudo de João, o menor dos filhos, cortou o ar, como uma lâmina de vidro. "Mamãe!" Ele estava trêmulo, seu rostinho pálido, apontando por trás da porta, onde uma sombra se movia. Todos olharam rapidamente, e quando perceberam, o terror tomou conta. Uma figura encapuzada, vestida de roupas escuras, surgira, trazendo em suas mãos algo que brilhava sob a luz dos relâmpagos. O tempo pareceu congelar. O que mais poderiam ocultar? Que novas revelações estavam prestes a explodir? E mais importante, quem era aquela figura e que papel ela desempenharia na tempestade emocional que se desenrolava diante deles? A cabana estava prestes a se tornar o lar de verdades que poderiam transformar seus destinos para sempre. Enquanto a tempestade rugia, a figura encapuzada se adiantou com um movimento silencioso, envolvendo a cabana em uma aura de mistério e temor. "Quem é você?" A voz de Miguel ecoou como um trovão, e todos os olhares se concentraram na estranha. A presença dela emanava uma energia sombria, como se a própria escuridão da tempestade tivesse tomado forma humana. "Você sabe muito mais do que pensa, Miguel", a mulher respondeu, sua voz suave, mas firme, penetrando os corações tumultuados como uma flecha certeira. "Eu vim trazer a verdade que Francisco tanto temeu." Um calafrio percorreu a espinha de Helena, que agora sentia o peso da atmosfera se espessar. O olhar de Francisco, que antes era de raiva, agora se tornou um emaranhado de confusão e medo. Com um passo hesitante, ele perguntou: "O que você quer dizer com isso? Que verdade?" A mulher ergueu a mão, revelando uma caixa antiga de madeira, engraved with intricate designs that glinted eerily in the stormlight. Dentro disso, há segredos que moldarão seu futuro e seu passado. "O legado que você achava perdido", afirmou, e sua expressão era de profundo conhecimento, como se tudo ao redor estivesse entrelaçado em uma trama complexa, cujas linhas estavam prestes a se revelar. Miguel, agora tomado pela determinação, avançou. "Abra, precisamos saber." As palavras rebateram como um chamado à ação. A estranha hesitou, mas então pareceu buscar algo dentro da caixa. Ao abri-la, um brilho ofuscante iluminou a sala, como se os próprios relâmpagos fossem atraídos por aquela luz. Os rostos se iluminaram com a expectativa. Porém, a expressão da mulher alterou-se abruptamente. Ela olhou rapidamente para Francisco com uma intensidade que poderia queimar. "Você não me deixará terminar? Deixará?" E, antes que alguém pudesse reagir, ela revelou uma joia cintilante que dançava em suas mãos. "A verdade não é o que pensava. O que você fez não pode ser apagado.
O pânico tomou conta de Francisco, e em um movimento abrupto, ele disparou rapidamente para frente. Não, você não pode fazer isso. A voz dele estremeceu quando enfrentar com a mulher, que o observava como se soubesse de sua culpa. Mas o impacto veio de uma fonte inesperada. Maria, que até aquele momento observava em silêncio, liberou um grito agudo. Espere! Você não sabe o que está fazendo. Ela se precipitou na direção de Francisco, como se tentasse protegê-lo. No entanto, antes que pudesse alcançá-lo, um clarão intenso ofuscou a sala, e a tempestade externa rugiu mais alto. Um tremor percorreu o chão. A joia que a mulher segurava começou a brilhar de forma frenética, e um som ensurdecedor se intensificou, como se as forças do próprio universo estivessem se unindo contra eles. As paredes da cabana tremiam, e então tudo mudou. A figura da mulher, envolta em um halo luminoso, se desfez em uma onda de luz, revelando não uma, mas duas formas distintas. E naquele instante, o universo pareceu se dividir. O que começou como uma única mulher agora era uma duplicidade desconcertante, e a diferença se tornava aterrorizante. Uma das figuras sorriu de maneira calada, mas a outra carregava uma fúria acumulada por séculos. Os sussurros passaram como um vento cortante. Eu sou a verdade, e você é a mentira. O contraste entre elas era notável e perturbador. Os olhos de Helena se arregalaram, e um nó formado em sua garganta a impediu de respirar. Vocês duas. O que significa isso? Ela balbuciou, o medo correndo como eletricidade em suas veias. Descubra por si mesma. A primeira figura sibilou, enquanto a segunda prosseguia com um olhar fulminante em Francisco, sua voz soando como um sino de alarma. Se tudo isso não acabar agora, seu legado será sua condenação. O silêncio era ensurdecedor, e todos se afastaram, como se o ar camarada se tornasse pesado e eletrificado. A cabana estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade, e o que todos pensavam saber agora parecia eterno em sua fragilidade. O futuro que haviam esperado talvez fosse as chamas purificadoras de um destino obscuro. Helena, lutando contra as emoções à flor da pele, levantou a mão. Por favor, o que devemos fazer? E em meio ao clamor da tempestade externa, a resposta flutuou como um sussurro, abrindo novas possibilidades, novas tragédias. Encarem seus medos, encarem o que escondem. E assim, sob o crepitar da tempestade em seu clímax, a verdade que deveria ser desvelada parecia mais longe do que nunca. O que mais estava por vir? Qual caminho aqueles destinos trilhariam na dança dos conflitos que se desenrolavam a cada instante? A história estava apenas começando. A cabana rangia sob o peso das revelações, e o ar estava pesado com os segredos que finalmente começavam a se desvelar. As figuras luminosas eram como sombras dançando à luz da tempestade, e as palavras que ecoavam dentro daquelas paredes pareciam ressoar com a verdade do mundo exterior. O foco se centrava em Antônio, o homem que, mesmo em sua fúria, trazia consigo um peso imenso, um peso que agora caía sobre os ombros de Miguel. Você é meu pai? Miguel questionou, sua voz trepidante, quase inaudível. O organismo de todos os presentes parecia conter a respiração, e a única coisa audível era o dilúvio que golpeava as paredes da cabana. Sim, sou eu! Gritou Antônio, a ira fervendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. E estou aqui para acabar de uma vez por todas com os seus jogos, Francisco. Os olhos de Francisco brilhavam com um pânico sombrio. Você não entende. Eu fiz o que era necessário para proteger todos nós. Você não pode expor isso. As palavras saíam de sua boca, como se ele mesmo estivesse tentando se convencer de uma mentira que deixou de ser verdade. A tensão crescia, uma ferida exposta em seus corações, onde antes havia apenas desconfiança. O coração de Helena batia forte, a divisão de laços familiares se materializando diante de seus olhos. O semblante de Miguel refletia uma confusão aterradora. Ele vacilava entre o homem que conhecia como pai
e a figura aterradora e repleta de segredos que se colocava diante dele. Então a minha mãe estava viva. Ele mal conseguia absorver a turbulência que o cercava. Antônio inclinou-se, uma mistura de dor e determinação moldando sua expressão. Ela foi obrigada a se ocultar para proteger você. Francisco a traiu, e com isso, traiu também aqueles que ama. Baforadas de espanto percorreram a cabana. Helena e Maria trocaram olhares incrédulos. É isso que está em jogo? Maria balbuciou, a voz transbordando emoção. Quantas mentiras cercam suas vidas e o que mais você se recusa a revelar, Francisco? E nessa discussão exaltada, o que antes parecia um impasse começou a se transformar em um verdadeiro campo de batalha emocional. O chão sob eles tremia. A tempestade ecoava a cada sentimento, mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Enquanto a tensão se acumulava e a atmosfera estava tensa como uma corda prestes a arrebentar, uma nova figura surgiu. Um homem de estatura imponente, cuja presença iluminava toda a sala. Ele era familiar e ao mesmo tempo assustador. Com um olhar que poderia atravessar as almas, ele se adiantou. Cheguei no momento certo para recolher meu legado, declarou, a voz profunda ressaltada pela tempestade. Todos os presentes se viraram, os olhos arregalados em horror. Eu sou o verdadeiro mestre desta linhagem. A revelação do novo intruso eclipsou as tensões anteriores. O baú, esquecido em meio ao caos, parecia pulsar com uma vida própria, à espera de ser finalmente aberto. A figura imponente, ele mesmo, revelava-se como o último pilar de um legado que unia todos eles em um emaranhado de segredos e traições. Helena estava paralisada, seu coração pulsando de medo e confusão. A súbita presença da verdade, ainda mais profunda do que antes, a deixava em estado de choque. O que você quer dizer? Como assim, mestre? Ela se adiantou, o pânico ressoando como um eco em sua voz, e antes que o homem pudesse responder, uma explosão de luz ofuscante rompeu da joia que a mulher encapuzada segurava, os raios cortando a escuridão da cabana. Uma onda de energia visceral sacudiu cada um deles, e o chão sob seus pés pareceu estremecer, como se o próprio tempo e espaço estivessem se fragmentando. Silêncio. E, no próximo instante, um grito cortante ecoou. Não de um ser humano, mas de algo tão visceral que fez a estrutura da cabana ressoar. De repente, como se os próprios núcleos de suas vidas tivessem sido revelados, outro conhecimento se lançou à superfície. Você só poderá recuperar o que perdeu se aceitar as consequências da verdade, disse a figura imponente, seus olhos como abismos. O futuro e o passado estão entrelaçados nas sombras. O estrondo provocou uma rachadura na ideia de tudo o que conheciam. O legado familiar que juraram proteger agora se tornava a própria corrente que os mantinha cativos de um sistema de mentiras e tragédias. Miguel olhou para os rostos ao seu redor, sentindo cada emoção crua, o temor ressurgindo em meio à entropia. Enquanto a tempestade rugia e a luz começava a se dissipar como uma névoa, a última pergunta pairava no ar. O futuro deles, um labirinto de incertezas. Até onde estavam dispostos a ir para desvendar a verdade que estava prestes a mudar? A tempestade, agora, parecia um lamento horrendo, misturando raiva e dor enquanto rugia do lado de fora, refletindo a confusão dentro da cabana. As palavras de Antônio ecoavam no ar pesado, cada sílaba impregnada de um passado indesejado, uma herança de desespero e de segredos revelados. Miguel, ainda em choque com a descoberta de sua verdadeira ascendência, encarava o homem que acabara de conhecer, lutando contra a torrente de emoções que o invadia. Você, meu pai. As palavras pareciam arrastadas, saindo de sua boca como se carregassem um peso colossal. A verdade abaladora havia atravessado as paredes de sua existência, e agora ele se sentia mais perdido do que nunca. A tensão crescia na sala como o fervor da tempestade. Francis, tendo seus planos desmantelados,
gritou com um misto de fúria e desespero. Isto é ridículo! Você não pode simplesmente aparecer aqui e desestabilizar tudo. Ele, a personificação do desespero, observava seu mundo se desfazer à medida que as verdades. Precisamos enfrentar isso juntos, Luísa exclamou, a paixão fervendo em sua voz. Não podemos continuar vivendo nas sombras dos enganos. O passado deve ser desenterrado e a culpa enfrentada por todos nós. O peso de sua determinação calou os murmúrios que se seguiam, e o raiva na voz de Francisco parecia vaporizar-se na pressão desse momento. A figura encapuzada, agora revelada como parte desse tumulto, ergueu a mão, suas palavras baixas, mas firmes. A verdade sempre encontrará seu caminho, como a água que rompe as rochas. Liberte-se das correntes que o prendem. Miguel, sentindo o erguido olhar de todos, encontrou coragem diante da incerteza. Eu não estou aqui apenas para receber as verdades que me foram negadas. Estou aqui para encontrar o caminho que me levará para fora desta tempestade de mentiras. Ele sentia o fogo da esperança ardendo, e esse impulso o guiava. O pálido raio de luz que emanava da joia começou a iluminar o ambiente. Era como se a própria natureza estivesse respondendo ao apelo comum dos corações aflitos. A figura imponente de Antônio se tornou um farol, e, seus olhos agora refletindo um novo propósito, ele afirmou: então, que comece a busca pela verdade. Vamos abrir esse baú e revelar o que está escondido. Enquanto a tempestade rufava e as vozes se tornavam um coro uníssono, todos se reuniram em torno do baú. As mãos de Helena tremiam enquanto ela se preparava para abrir a tampa, e um silêncio profundo envolveu a cabana. O ar pesou, e a ansiedade cortava como o vento frio que uivava lá fora. Com um movimento decidido, ela levantou a tampa, e um clarão irrompeu do interior, revelando documentos, cartas e uma antiga linhagem de registros que contavam não apenas sua história, mas a de cada um deles. Os olhos de todos se arregalaram. Essas cartas, tudo faz parte de nós, Maria disse, e sua voz ecoou o entendimento. No entanto, o baú não guardava apenas verdades, carregava as cicatrizes do passado, desafios a serem superados e provações à frente. Cada detalhe era um fio que os unia, tecendo um manto de identidade que não poderia ser rasgado. Miguel, em um impulso, ergueu uma carta desgastada, suas mãos trêmulas revelando o conteúdo. Queridos filhos, se estiverem lendo isto é porque estou longe, mas lembrem-se, a força e o amor permanecem. É a verdade que libertará nossos corações. As palavras o envolviam, ecoando verdades nunca ditas e promessas do futuro. A tempestade começou a dar sinais de que a fúria estava se acalmando, e as nuvens se dissipavam, deixando um espaço para um novo amanhecer. Helena, olhando para seus filhos e para Miguel, sentiu um alívio e uma esperança crescendo dentro de si. A tempestade que os unira agora se tornara símbolo do renascimento. Estamos juntos nisso, ela disse, sua voz suave e resoluta. O passado não pode nos definir, mas deve nos fortalecer. E, como que em uníssono, todos concordaram. A verdade se transformou de um peso em uma luz, e juntos eles enfrentariam o que viesse pela frente. Ninguém mais sozinho. A cena se dissolveu na luz da manhã que começava a surgir, mas o peso das revelações ainda pairava no ar. Um futuro ainda incerto à espera deles e que não haviam terminado de desvendar. E agora, enquanto a história encontrava sua pausa, eu clamo a você. Se inscreva imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.